noite para todo mundo que está aqui no Canadá e que está aí no Brasil. Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para nossa live dessa semana. Tem gente já chegando por aí. Hoje vamos ter uma convidada especial que não mora aqui na cidade, que ela atua nesse ramo de desenvolvimento pessoal, melhor compreensão pessoal e como ser mais bem-sucedido e mais bem resolvido na vida, coisa que todo mundo precisa, certo? É isso aí, vamos entender um pouco melhor aí sobre o desempenho, né? O que a gente consegue lidar, avançar com ela que trabalha aí nessa área e também mora no Canadá. Também mora no Canadá, só não é vizinha aqui da nossa região de sul, né? Ela tá lá pra Toronto, ela tá numa grande cidade Uma comparado com a grande nossa, cidade. né? Vão entrando, vão dando oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu fuso horário. Diz aí de onde vocês estão, vai deixando sua perguntinha sobre como lidar com as suas emoções, porque a gente vai ter um especialista hoje, que eu acho que já chegou aqui, deixa eu chegar mais perto aqui, gente, peraí, que aqui a gente precisa fazer no improvisation. Vamos chamar aqui a Tereza. Para participar, viu? Da live. É só clicar em aceitar que logo você aparece aqui na nossa tela. Opa! Olá, boa noite. Olá, tudo bem? meninas, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas por aí? Aqui hoje tá muita chuva. Chuva? Aí tá chovendo, tá nevando, nevou e choveu o dia inteiro aqui hoje. E não chove mais. Aqui Agora deu só sol. Hoje deu sol aqui. lá pra frente, né, Bia? Acho que agora é só neve mesmo, né? Dificilmente vai ter chuva aqui. Qualquer gota vira neve. Aqui ainda chove um pouco, novembro, dezembro, na verdade, né? Começamos dezembro hoje ainda, e depois aí só neve também. Mas hoje choveu o dia todo. E tá gostosinho, tá mais quente. Já fez mais frio essa semana, tava tudo negativo, mas hoje tá quentinho. Chegou a fazer 7 graus. Nossa, calor! Todo do Brasil escuta a gente falar isso, minha mãe fala, credo, você tá louca? Eu falo, minha filha, 7 graus é quentinho, é gostoso. Você sabe que essa semana minha irmã ia fazer um evento, aí ela falou, mas eu vou mudar o tema, porque vai estar frio. Eu falei, nossa, frio é 19 graus. Eu falei, oi? Ela, não dá pra falar com você, não tem graça. Mas pra gente 7 graus tá uma delícia. Nossa Senhora. Vocês estão me ouvindo bem? A luz tá boa, que eu tô aqui. Tá ótimo. Tá, pra gente aqui tá bom. O pessoal de casa aí também consegue ouvir bem, todo mundo. Boa noite para quem tá entrando. Oi, dona Maria Cristina. Oi, Cris. Poxa, que bacana. E hoje a gente vai falar de um assunto tão importante, tão necessário, né, Tereza? Demais da conta. Vamos lá começar com a Tereza se apresentando para os nossos espectadores especiais que estão aqui com a gente hoje à noite, Tereza? Então, deixa eu primeiro agradecer o convite, né? Nossa, que honra! Ah, obrigada. Fiquei super feliz. Obrigada demais pelo convite. Imagina, prazer estar aqui. Pra gente é um prazer. Então, meu nome é Tereza Guerra. Fiz 53 anos sexta-feira passada, agora eu tô fresquinha na idade nova. Parabéns! Parabéns, obrigada. Do mundo para você. Tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, todos do Brasil, adultos já. Então, eu casei nova, tive filho nova. São 2 médicos e 1 estudando veterinária, né? Os outros 2 já estão na vida aí. Na verdade, 1 tá em Roma, chegou hoje e é uma coisa assim. Uma das coisas de quem vem e sofre muito é o apego com a família, né? Como eu me separei, meus meninos tinham ali 15 anos, a mais velha e tal. Sempre estou em algum lugar e cada um deles num lugar diferente. Então, hoje estou em Toronto, Ricardo está em Roma de férias, é médico, mora em São Paulo, é gastro e faz toda a parte de exames ali. Especialista na área de endoscopia. Ele é endoscopista, na verdade. Camila em Vitória, cirurgiã geral e está fazendo prova... Vitória do Espírito Santo? Vitória. Eu sou de Vitória do Espírito Santo. Que legal. Então, Camila fez agora na UFES
Especialização em cirurgia vascular, passou na primeira fase. Opa, que bom. Segunda prova é agora domingo, a prova prática, né? Ela já passou na teórica, está em segundo lugar. Se Deus quiser, ela entra, que são só 2 vagas, né? Na UF, Vitória. Se quiser, vai entrar. E o caçula está no Maranhão. Mora em Imperatriz, no Maranhão. A família tá bem metade preparada. do curso. Metade do curso de veterinária. Então, eu falo especialista em desenvolvimento humano, a minha formação acadêmica é administração de empresas, né? Muita gente acha que eu sou psicóloga, não, eu não sou psicóloga, mas sempre atuei com gestão e desde quando eu fiz o Empretec, que é um treinamento do Sebrae, que é um treinamento da ONU que o Sebrae representa, sempre toda a área de empreendedorismo voltada para a área comportamental. Então, sempre... E isso me colocou nesse mundo de desenvolvimento humano, sempre ali, durante muito tempo, voltada para a área de negócios. Então, trabalhei sempre com empreendedores, mas olhando para o lado comportamental, sem ferramentas de gestão. Então, fiz arte-terapia, fiz 2 formações em coach, fiz uma formação em constelação sistêmica familiar, por isso terapeuta, né? E são mais de 20 anos atuando aí com desenvolvimento humano. Então, voltado para a área de negócios e depois mais voltado para a área pessoal. E quando a gente fala de comportamento, não tem muito como separar, né? Porque a pessoa, ela é como ela é em qualquer ambiente. E deixa eu ver. É isso, eu sou de uma família de 3 irmãos. Eu sou a única mulher e caçula, tenho 2 irmãos mais velhos. Minha família mora toda em Belém do Pará. Embora a gente não seja de lá, eu sou goiana de naturalidade, mas eu sou bem cidadã do mundo, do Brasil. Assim, morei no Maranhão, morei em Brasília, morei em Vitória, Vila Velha, São Luís, São Paulo, Rio das Ostras. Rio das Ostras é maravilhoso também. Isso, morei em Rio das Ostras, que a gente fez 1 ano de consultoria lá numa empresa, numa loja de material de construção, vilarejo, tem até o Vilarejo Praia, que é o hotel também, enfim. E tenho cidadania italiana. Já vou chegar no Canadá. Eu tive depressão em 2018, 2019, por ali, né? Ali logo 19 e 20, na verdade, pandemia e tal. E eu fiquei muito... Eu já estava distante dos meninos, mas eu acho que foi os meninos, né? Eu falo meninos, mas já são todos adultos. Eu sou uma pessoa que adora desafios. E aí, quando eu tava melhor, ou então eu já não tava, tipo, fazendo nada, eu falava, gente, eu preciso de um desafio. Então, quando eu fiz a minha cidadania italiana em 2017, minha família falava, nossa, agora ela vai embora, né? Porque, embora seja única mulher, caçula, eu sempre fui largada da família, sempre morei distante de todo mundo. Separada, divorciada, então não tinha muita dificuldade de mobilidade com os trabalhos. Fui mudando de cidade por conta do trabalho. E aí, nessa época, quando eu fiz a cidadania, todo mundo falava, nossa, vai embora para a Itália. E quando foi ali em 2020, final de 2020, eu falei, gente, eu preciso de um desafio e tal. Virou o ano, eu decidi assim, eu quero sair do Brasil. E a maior facilidade seria ir para a Europa, porque, enfim, né, eu já tinha passaporte, tudo. Mas como a pessoa não gosta do fácil, né? Mas assim, fiz todos os contatos. Eu tinha cliente, já tinha atendido coaches em Portugal, na Itália. Tinha um ex-chefe meu de uma empresa de treinamento e desenvolvimento que eu trabalhei, que mora em Lisboa. E o Rui me diz, Tereza, e o inglês? Meu inglês, a gente estuda. Eu estudei, formei, cheguei a dar aula. Eu sou da época do IASG. Mas nunca precisei no treino. Todo mundo, né? Antigamente era... Eu sou da época do IASG. E aí o Rui falou, cara, se você tem um inglês... O Rui é um empresário, mora fora do Brasil há muitos anos. Tem uma rede de clínicas odontológicas lá em Portugal. Ele falou, cara, eu tenho negócios na Inglaterra e tal. Então, dá uma lapidada no inglês... E vem para cá, se você não trabalhar comigo, você vai trabalhar. Mas, assim, essa área de desenvolvimento, a cultura portuguesa é muito diferente. As pessoas não investem, então, assim, é muito diferente do Brasil. Mas tem um puta mercado. E eu tinha uma amiga morando aqui no Canadá. Então, eu fiz contato com a Itália, Portugal, e aqui, uma amiga no Canadá. E a Mila também de Vila Velha, a época que a gente trabalhou junto. A Mila falou, cara, então vem para cá ficar um tempo. Então, eu vim como turista para ficar 6 meses para estudar inglês.
diferente da maioria das pessoas, eu não fiz um plano Canadá, não. Tipo assim, eu quero ir, tava tudo fechado por causa da pandemia. Eu saindo ali do processo de depressão, eu entreguei meu apartamento, tinha umas consultorias que eu tava finalizando, fiquei 3 meses em Belém com a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos. Eu falei, olha que a fronteira do Canadá abriu. Seu plano foi para você realmente se recuperar, sair de um quadro bem louco, depressivo. Porque todo Você mundo fala, precisava cara, mudar. você vai deprimir. E cheguei aqui em setembro, assim, entrando no inverno quase, né? Mas a ideia era essa. Eu falava, eu preciso de um desafio. Eu falei, vou pro inglês. Não tinha medo, nunca tive medo de trabalhar e tal. Eu falei, vou fazer faxina, vou fazer o que precisar. Então, assim, não teve nada organizado. Vim com a cara e com a coragem e tô aqui até hoje. Aí, quando é que foi que você chegou mesmo, Tereza? Foi... setembro de 2021. Entendi. Então, aí acho que a gente podia entrar nesse início, né? Porque você veio sem um planejamento específico, né? Já tinha sua carreira consolidada no Brasil, desenvolveu esse quadro, e aí você veio para cá. E como que foi esse início? Porque existe o misto, né? Aquela pessoa que chega e fica extremamente eufórica pela quantidade de novidades e oportunidades, e tem aquela pessoa que tem o quadro inverso, que ela chega, ela se fecha, ela se isola, ela tem medo do novo. Como foi para você, que já vinha de um processo, né, mais difícil? Falando um pouco de comportamento, né? Eu sou extrovertida. Extroversão não tem nada a ver com timidez e tal. Extroversão se a gente pensa, é um estudo de Jung, não sei se vocês já chegaram a fazer algum tipo de teste e tal, que dão 4 letrinhas ali e fala do seu perfil de temperamento. Né? Um pouco do... A ferramenta mais conhecida, putz, me deu um branco agora, mas que fala um pouco desse perfil de temperamento. Extrovertida que sou, a minha bateria se carrega com tudo que está fora. Então, quanto mais eu trocar, falar, interagir, mais eu me motivo. A motivação do extrovertido, ela tá toda fora. Então, eu cheguei aqui, eu já vim com o quarto alugado, procurei aluguei assim, procurei nos grupos de Facebook na época. Essa minha amiga foi lá ver para conhecer, né? Porque você manda uma grana antes e tal. Mas eu já cheguei e já consegui trabalho. E eu não vim com grana, porque eu tinha parado de trabalhar, fiquei um tempo sem trabalhar por conta de ter adoecido e tal. Então eu vim com dinheiro para começar a vida aqui, consegui trabalho muito rápido, já tinha onde morar, e fui levando e consegui um segundo trabalho. E aí tem algumas peculiaridades, assim, que eu já tinha um pouco na cabeça de tomar cuidado, que é aqui em Toronto, né? Aqui em Ontário tem muito brasileiro. Então, eu já tinha uma coisa assim, eu falava, eu preciso cuidar para não entrar na bolha, porque eu preciso viver o que é fora, né? Tipo, falar inglês, conhecer a cultura, conhecer pessoas. E assim, aqui eu não sei a cidade que vocês moram, mas Toronto é muito parecido com São Paulo. Eu morei em São Paulo por último, assim, né, para vir para cá. O último lugar que eu trabalhei. Então, essa coisa de ter gente de todos os lugares do mundo. Sim. Então, o inglês aqui, você escuta o inglês e você fala, esse é o inglês do brasileiro, o inglês do mexicano, o inglês do indiano, o inglês do chinês, do japonês, do filipino. E os sotaques pegam muito no inglês. Então, eu falava... Então, trabalhava um pouco isso na minha cabeça. Eu preciso conviver com gente que não fala português. Mas é difícil, porque você mora numa casa que todo mundo é do Brasil. Na casa que eu morei, em primeiro lugar, tinha uma mexicana. Então, a gente era obrigado a falar inglês para se comunicar, porque, enfim. Excelente. No trabalho, eu me lembro que eu falei, eu quero trabalhar. Eu abri uma empresa já, porque você pode aqui, e fui trabalhar como cleaner. Eu falava, eu quero um prédio onde não tenha ninguém falando português. Então, fui para um prédio que tinha que falar inglês. Então, Então, seu primeiro trabalho foi de cleaner, mas você abriu o teu CNPJ, a tua empresa aqui no Canadá. Isso, porque então, qualquer pessoa faz isso online, ele é super fácil. Quem me contratou, o supervisor era um brasileiro, ele falou, Tereza, para essa empresa você precisa ter a company, né? Entra nesse
link aqui, abre, você faz ali também, você puxa ali uma certidão criminal, né? Porque mesmo com o passaporte de fora, eles pedem para você para saber um pouco do histórico. Em 2 empresas, nas empresas todas que eu prestei serviço, eu fiz isso, na maioria. Mas ainda assim, eu acho que hoje, depois de 2 anos, cara, ainda fiz pouco. Mas é o que temos, né? Então também tinha essa questão de, embora tivesse essa amiga, é uma cidade grande, Toronto, assim como São Paulo. Cada um tá cuidando da sua vida, não tem essa coisa de encontrar, né? Às vezes as pessoas trabalham no final de semana também. Então, às vezes entra num ritmo que eu acho que isso é uma atenção que precisa dar, né? Um ritmo, às vezes, só de trabalhar, só de ganhar dinheiro, de não usufruir, de ficar nessa pegada, porque muita gente vem com esse objetivo, né? Ganhar dinheiro e voltar para o Brasil, ou ganhar dinheiro e investir no Brasil. Muita gente vem e perde o status de turista, fica ilegal, e isso acaba aprisionando muito a realidade. Essa é uma coisa legal para a gente conversar, Tereza, porque você falou que inicialmente veio com visto de turista, né? Isso. E aí, como é que foi essa transição de visto? Porque como visto de turista, você tem as limitações, e aí depois que você arruma emprego, como é que foi para trocar o visto? Precisou? Cara, faz? No primeiro momento, eu mesmo como turista, mesmo sem poder, eu abri empresa e eu trabalhava. E isso é muito comum aqui, não é o certo. Você corre o risco, a empresa também. Normalmente as empresas brasileiras que contratam pessoas, né? Eu nunca estive num status de ilegal, porque eu sempre tive essa preocupação, eu falo, não quero ficar ilegal, perder a minha liberdade de ir e vir e tal. Então, mas fiz e que é uma coisa que acontece, que aí eu acho que mexe muito com o emocional das pessoas. Tem muita gente que entra nessa bolha que eu consigo viver, eu consigo trabalhar, viver ou sobreviver. Né? Depende do foco da pessoa, porque tem gente que entra numa vibe de sobrevivência. Primeiro porque deslumbra com o poder de compra, né? Então, o poder de compra, que é uma coisa bacana. Ontem eu estava conversando com os amigos e, cara, você trabalha aqui um dia, eles são mexicanos, e você compra um tênis da Adidas. E no México você compra um tênis. Trabalha um mês, né? Trabalha um mês para poder. Então você escolhe se você vai comprar um tênis ou uma blusa, ou se vai sair para balada, porque também vai gastar. Então, tem muita coisa diferente e que a gente precisa ir se situando, né? Porque também tem muita gente aqui que manda esse dinheiro para o Brasil e investe lá para voltar daqui uns anos e ter uma aposentadoria e ajuda a família, muita gente. Como consteladora, atendi muito a gente aqui com essa questão, assim, que não consegue se desenvolver pessoalmente, porque está no lugar de ser o provedor de tudo e de todos. E que isso tá errado, viu, gente? Tá fora do lugar, né? Cada um precisa dar conta de si. A família é uma coisa que a gente precisa cortar o cordão umbilical. Eu falo dos meus filhos. Interessante, né? Porque você tem os seus filhos, cada um em um local diferente. Isso. E isso é uma coisa que a gente vê muito, assim, né? É até uma das coisas que a gente queria ver com você. Como contar para os familiares, né? Eu vou mudar de vida, eu vou para um outro país. E você, embora tenha a experiência profissional, você tem a experiência pessoal, porque você cortou esse cordão umbilical há muito tempo com muito seus filhos, cedo, né? E como que foi? O que é esse processo para você? Então, eu acho que assim, o fato de eu ter me separado conjugalmente, né? E aí eu mudei de cidade. Eu morava em São Luís do Maranhão, me separei, eu fui para morar em Brasília. E os meus filhos foram comigo. Depois, no segundo ano do meio, quis voltar para São Luís e morar com o pai. Então, assim, desde muito cedo. Tem aquela coisa de quem mora no interior do Brasil, que os filhos saem. Na minha época era assim, hoje já não é mais que tem faculdade em todo lugar. Mas eu morava numa cidade do interior do Maranhão, a gente, para estudar, precisava sair de casa. Ia para a capital, né? Ia para Belém, ia para São Luís, que é ali perto 600 quilômetros de Imperatriz. E os meus filhos, assim, muito cedo já saíram. Eu nunca impedi, mesmo a guarda jurídica sendo minha, quando eu falava assim, eu quero morar com meu pai, eu falava, ok.
Então, eu acho que eu sempre já fui uma mãe meio fora da curva com isso, de achar que não, o pai também tem direito como eu tenho, né? Então, eu não dava guarda, o documento, mas eu deixava aí. E também nunca deixei ser casa da mãe Joana, que era assim. Porque a casa melhor é a de quem você não mora, né? Se mora com a mãe, o pai é gente boa e a mãe é a chata. É. Se mora Quem com o cobra, pai, né? Quem tem a obrigação ali diária é o chato. É. Então, tinha esse cuidado de não ser isso, porque, tipo, eu quero voltar. Não, você vai terminar o ano letivo, você vai terminar o ano depois, pode voltar, mas nunca foi, assim, bagunçado esse negócio. Sim. Então, isso foi precoce. Em termos de empreendedorismo comportamental, isso é muito legal, porque, assim, o fato de eu mudar de cidade e os meus filhos irem comigo, né? Porque eu saí do Maranhão, eu fui para Brasília, depois eu fui para Vila Velha, depois eu fui para Rio das Ostras, depois eu fui para São Paulo. Hoje eu moro no Canadá. Os meus 2 mais velhos já vieram aqui me visitar. Isso, cada vez que você muda, que você proporciona toda essa mudança de conhecer pessoas novas, se adaptar numa nova cidade, isso abre muito a mente da pessoa. Isso faz com que o indivíduo aprenda a melhorar a sua capacidade de integração, de interação, de minimizar riscos, de busca de informações, que são características de comportamento empreendedor. Então, uma pessoa que... Você fica mais resiliente, né? Você aprende a não desistir no primeiro topada que você dá na parede. Exatamente. Então, isso faz com que a pessoa seja mais propensa, inclusive, a empreender, porque tem menos medo da vida, teve menos capa de proteção da família e tal, né? Então, o fato dos meus meninos terem saído de perto de mim, e isso também me fez... o fato de me separar, porque, gente, Bia é médica, né? Oh. As duas, não? Não, eu trabalho numa área muito parecida da sua. Eu trabalho com gestão empresarial também. No Brasil, trabalhava mais nessa área de desempenho. Isso, adoro. Hoje, mais a gestão mesmo. Então, eu me identifico em boa parte eu tive que trabalhar muito para dar conta de filho e, né, o Eduardo, que é o caçula, os outros falam, como é que fazia tarefa? Eu falei, gente, eu nunca sentei com o filho fazer tarefa. Eu e o Eduardo, a gente tinha um contrato, que nem advogado escreve, direitos, deveres. Eu monitorava no telefone à distância, as punições, as sanções, tinha sido tudo combinado junto, então ele sabia que se ele não fizesse, ia ter aquela... Isso é tão interessante, né, Tereza? Porque no Brasil, muitas vezes, a gente, né, enfim, essa por muitas vezes foi a minha realidade, de pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidas, também passaram por isso, né? De ter mesmo que lidar ali com aquela realidade do trabalho, né? E aqui eu observo, por exemplo, na escola do meu filho, tem um encontro na escola 1h da tarde, porque é um piquenique. Todos eles com crachá da empresa, eles param o que estão fazendo, vão para o local, ou o pai, ou a mãe, ou a tia, ou a avó, mas sempre tem alguém lá. E depois eles retornam para o trabalho. Então, ali a gente já vê a diferença de cultura, né? Exatamente. É muito de cultura mesmo. Eu tive o suporte da minha mãe, que quando eu me separei, o Eduardo é temporão, ele é 7 anos mais novo que o Ricardo, que é o segundo, e 10 anos mais novo que a Camila. Então, os outros 2 já estavam mais autônomos, o Eduardo era pequenininho, minha mãe morou comigo um tempo, me ajudou bastante quando eu morei em Brasília, quando eu morei em Vila Velha, porque eu trabalhava com gestão empresarial, eu trabalhava numa empresa que dava treinamento, então eu viajava, e no Sebrae também, eu viajava domingo e voltava para casa sábado. Viajava domingo e voltava sábado. Então, às vezes, eu passava 4 semanas e folgava uma. Então, durante um período, eu fiquei bastante ausente no sentido de presença. Eu sempre tive com eles muita qualidade. E é muito engraçado isso, porque, por exemplo, no diploma, no convite de formatura da Camila e do Ricardo, que são os 2 mais velhos, todos 2 faz uma menção. Assim, minha mãe, mesmo distante, sempre foi muito presente. E aí eu falo para as mães, respira. Então, assim, quando tiver perto e junto, estejam ali. Porque não vale também você ir para o evento da escola e ficar pendurado respondendo. Você não tá, né? Você só tá o povo. Então, né? Esteja presente e tenha um tempo de qualidade. Você não precisa ter muito tempo, mas o tempo que tiver, né? E ter
é priorizar isso. Então, assim, como eu viajava, então domingo era o dia de estar com eles. Se tinha alguma coisa de amigo, eu falava, gente, não rola. Então, eu acho que tem uma coisa que é bem clichê, mas assim, a vida é feita de escolhas. E sempre que você escolher alguma coisa, você vai perder outra. Então, a regra, o que eu sugiro como ferramenta é pega uma folha de papel em branco, faz uma linha no meio e para cada decisão, assim, o que eu ganho e o que eu perco. O máximo que vai acontecer é você ganhar mais coisas do que a sua expectativa ou também se frustrar um pouco mais na perda do que o que você tinha enquanto expectativa. E essa é, às vezes, a maior dificuldade da tomada de decisão, porque muito da dificuldade é entender o que você vai abrir mão, o que você vai perder. Como é que fala? Desenganar. Let it go. Let it go. Isso aqui para poder pegar o outro. Então, lá em relação à família, como eu sempre fui muito largada, que eu digo assim, morava longe. Quando eu falei vou para fora, eu acho que inconscientemente todo mundo já esperava, porque quando eu fiz o passaporte italiano, todo mundo falava, nossa, imagina, uma menina que eu nasci em Goiás, fui criada no Maranhão, casei, tive filho. Depois que eu me separei, eu fui para a capital, fui para Brasília, sempre a trabalho, graças a Deus, a convite. Quando eu estava em São Paulo, que eu tirei a cidadania, as pessoas da minha família, pronto, agora ela vai para fora do país. Então, e eu falava, você não teve esse rompimento muito drástico, né? É diferente daquela pessoa que fala, ah, não, essa daí nunca vai sair daqui. Que eu imagino que muita gente que pergunta, né? Ah, mas como é que é? Como é que lidou? Como é que fez? São aquelas pessoas que são criadas mesmo desde pequenininho, mais com a família, criado muitas vezes pelos avós. E nesse processo todo, como que essa pessoa... Porque o teu caso, você já é mais extrovertida, já trabalhou a sua mente para isso, né? O que eu, às vezes, fico me perguntando, naquelas pessoas que são mais ligadas mesmo, né? Porque a minha experiência da Austrália, a primeira vez que eu fui, eu não tinha nada desse seu perfil, zero. Eu era extremamente ligada com a minha família, eu ainda sou, mas eu era muito, muito mesmo com a minha mãe. Eu fui aquela criança que eu dormia na porta do quarto ali para ter certeza se minha mãe estava dormindo, se não estava, se estava tudo bem. E aí eu fui para a Austrália. Então, assim, foi um rompimento, né? Esse processo aqui qual o melhor? Você tem alguma sugestão, assim, de como lidar, como trabalhar a mente, né? Uma frase aí um pouquinho para trás, assim, como que é a mente, né? Eu acho que assim, tudo você precisa trabalhar a sua mente. A nossa resiliência também vem de trabalhar a mente. O que é o conceito de resiliência? É a capacidade, resiliência em termos de física, é a capacidade que um elemento tem de você fazer ele voltar para o seu estado natural. Então você vai pegar um papel na física, né? O conceito de resiliência. Que você vai fazer isso aqui que ele quebre, que ele não volta, então ele não é resiliente. E vai ter papel que você vai amassar que vai ficar menos amassado. Um plástico aqui seria melhor para dar um exemplo. Mas o nosso conceito de resiliência em termos de comportamento, em termos né, da psicologia, é também essa capacidade, e aí no português bem claro, de levar a porrada e levanta e sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Que é ter essa resistência. Então, eu posso falar assim, do princípio do conceito ali da constelação familiar, que tem a ver com, vou trazer palavras-chave, né? Futuro é vida. Então, quando você olha para o futuro, você está olhando para a vida. Passado é morte. Então, vou fazer... Eu sou bem didática, tá, gente? A pessoa é instrutora de treinamento. Então, assim, quando a gente fala olhar para a vida, é olhar para o futuro. Eu, Tereza, tenho 53 anos. O que é o meu futuro? É olhar... Eu estou em processo para receber o meu PR, porque eu casei aqui e o Renato... Eu fui no escritório de imigração, eu entrei com Express Entry... O Renato entrou numa lista do pessoal da construção para ver quem era chamado primeiro. E aí ele foi chamado. Então, hoje o meu status é de estar em processo para receber o PR. O bendito processo. Bendito processo. E aí as pessoas falam para mim, trauma desse processo. Você criou uma...
loteria, querida. Você não tá entendendo que você ganhou na loteria. Porque as pessoas se planejam e juntam dinheiro e vem e faz o college e blá, blá, blá. E são 5 anos, 8 anos para chegar nesse lugar, né? Então eu sou agraciada por Deus mesmo. tudo aconteceu muito naturalmente, Renato, não teve um seu plano. marido brasileiro também. Brasileiro, mas que morava em Portugal, veio para cá 8 anos atrás e ficou aqui um tempo como ilegal. E aí, quando a gente se conheceu, eu falei, eu não vou ficar, então vamos atrás de resolver isso. E no escritório que a gente foi, era inclusive de uma amiga conhecida dele, ele se inscreveu no programa e foi chamado. Então, em abril desse ano, a gente deu entrada em tudo, graças a Deus. Mas vocês se conheceram aí, aqui, então? Assim, no Tinder. Tinder. Vocês não Tinder. Tinder fazendo casais. Gente, no Canadá tem Tinder? Tinder é mundial, Bruna. Ai, meu Eu Deus. sei, eu não posso falar sobre isso. Não, ó, meu marido também eu conheci pelo Tinder. Eu tenho alguns amigos nesse cenário. Tinder juntando casais, assim, né? Casais informais e casais formais. Casais que vão aí, ó, brigar por piar, entendeu? Pô, virei fã do Tinder. Tinder. Menina, eu tinha maior preconceito com o Tinder no Brasil, porque em São Paulo é meio esculhambado. Bastante. As pessoas falam. Aí, então eu tinha o maior preconceito. Eu tinha o Happn, que é um aplicativo que só tem, que é ali de um grupo seleto, porque só entra quando recebe um convite. E aí eu tinha uma roommate que morava comigo, que era uma menina. Eu falo menina porque eu tenho 53, né, gente? E ela, na Mailice, falava, Tereza, você tem que ter o Tinder. Você fica aqui só pra... Tá errado, você tem que arrumar um namorado. E eu falava, Tinder? Deus me livre, imagina. Não. E vamos aqui no Tinder e tal. Aí quando eu tive um namorado venezuelano, antes do Renato, que também conheci no Tinder, ela falou, eu vou ser madrinha desse negócio aí. E aí, não, aqui é bem diferente. Então, assim, foi uma experiência válida e rica, né? Enfim, presente que eu ganhei do céu. Mas deixa eu voltar um pouquinho com a coisa da família. Então, olhar para o futuro, vida é assim. E se a gente pensar na nossa família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tudo, tá aqui, né, gente? Tá de mim para trás, tá no passado. Então, quem tá muito conectado na família, muito vinculado, e que não tem essa capacidade de olhar para a vida que é daqui para frente, o que é o meu daqui para frente? Eu, meus filhos, meu futuro, minha carreira. Eu amo minha mãe, meu pai já faleceu, meus irmãos, né, que estão vivos. Mas olhar para a vida, viver a vida tem que ser olhar para frente. Então a gente precisa entender que o lugar dessa família não é perto, é dentro, é no coração, né? Então você não tem que estar perto da família. A família, pai, mãe, tem que estar dentro. Então é no relacionamento, no convívio. E aí você tem que ir para a vida. E quando você tem essa estrutura, você dá... Se a gente pensar na nossa forma de funcionar, a gente repete tudo que a gente aprendeu com a nossa família. Então, assim, ser diferente, quebrar essas barreiras, tipo vocês, né? Sair de perto, ir para um novo lugar, é muito difícil, porque ninguém fez isso antes da gente. A gente está quebrando um padrão e criando um novo modelo familiar. E essa é a referência que os nossos filhos vão ter, né? Que é possível ir para um lugar novo, aprender uma língua nova, conhecer outra cultura, né? Então, para essas pessoas ser feliz, né? Exatamente. Então, isso é um ponto muito legal, porque assim, ó, então, né, disso que a gente está conversando. Então, eu entendo que a gente precisa escolher com qual perda eu consigo lidar. Essa perda eu assumo, tá ok, vamos para cima. E você trouxe uma realidade diferente, porque a gente vem aqui para o Canadá muitas vezes naquela expectativa de trabalhar e conquistar, e piar, e aquilo, lá. Mas você trouxe uma realidade assim, gente, é a vida, né? É ser feliz. Então, não é porque a gente tá aqui que eu preciso... eu tenho que sempre correr atrás. Porque no Brasil a gente também corre atrás. A questão é viver o hoje, né? Você ser feliz. Que nem você falou, é Tinder, é sair, é montar sua própria empresa, é se divertir. Isso é um conceito muito gostoso, né? Mas tem que nada botar em errado, prática, né? quem faz Adianta só planos, conceito. né, de construir tudo, nada de errado em voltar. Mas o voltar, o que precisa pensar é sempre o motivo da volta, né? Porque você vê assim, tem muita gente dentro de um conceito da constelação familiar que a gente chama são os emaranhados. Pensa num novelo de lã
né? O que que é o emaranhado? São os ganchos que ficam prendendo a gente e impedindo a gente de ir para a vida, né? Então, assim, minha mãe é uma pessoa doente. Ok, mas eu não sou médica. E ainda sendo médica, não é o meu papel cuidar da minha mãe. O papel da mãe é cuidar do filho. Nossa, Tereza, você está falando então que não tem que cuidar da mãe? Não. Você tem que proporcionar uma melhor qualidade de vida. Mas você não pode abrir mão da sua vida olhando para trás. Entende o que eu estou dizendo? Né? E aí você vai ver isso assim que as famílias morrem, o adoecimento familiar, né? As pessoas não casam, não tem filho, não sai de casa, fica preso na família, vive a vida. Então, um monte de tia que vive para cuidar de todo mundo e não tem vida própria. Então, tudo isso é uma disfunção na saúde da família. Então, quanto mais a gente conseguir, primeiro, são 3 leis sistêmicas que regem, né, esse conceito. Um é pertencimento, então todos têm direito a pertencer. E aí a gente está falando de tudo. Da cor, do alcoólatra, do dependente químico, do homossexual, né? A família precisa acolher todos. E esse é o amor incondicional. Cada vez que uma família exclui, cada vez que eu excluo, meu pai é um filho da mãe, isso vai refletir na minha vida. Então, é trabalhar o pertencimento, que é esse amor incondicional. E aí, de novo, né? Amar não significa conviver. Ou, mas eu não convivi, eu não preciso amar. Tá, então você só aceita porque seu pai te deu a vida e isso por si só você já tem que ser grato com ele o resto da vida, né? Minha mãe me abandonou, sua mãe te deu a vida, podia ter te abortado. Então, mas é uma mentalidade muito adulta trabalhar no sistêmico. Então, pertencimento, equilíbrio em dar e receber. Então, nessas relações, né, do dar e receber. Então, seja eu com a minha mãe, eu com meu filho, eu com meu parceiro, eu com meu chefe. Como que acontece essa troca? Dependendo do lugar que eu assumo, o papel que eu assumo na minha família, eu também posso levar isso para outros lugares. Então, se na sua família, eu sou a caçula. Eu sou a filha mulher e sou a caçula. Mas eu sempre estive no meu lugar errado. Eu era o homem da casa. Eu que resolvia tudo, eu que cuidava de tudo, meu pai, minha mãe, né? Então, sempre fui aquela que em algum momento eu falei, não quero isso para mim. E aí eu me dei conta que eu não dava espaço para ninguém fazer nada, porque eu já saía fazendo tudo, resolvendo tudo. Então, eu reclamava. É assim que acontece. A culpa é sua, né? É extremamente. Eu reclamava, mas em algum momento Você eu não falei, dá espaço, gente. Isso é só uma consequência do meu movimento de fazer. E aí é difícil deixar de fazer, porque aí você vai se sentir culpada. Mas aí, de novo, adulto sente culpa. Criança que não. Criança que quer agradar, tá bem com todo. O adulto fala, não, isso não é meu papel, isso não vou fazer. Mas o outro vai ficar chateado. I'm so sorry, né? Então, equilíbrio e receber, pertencimento e ordem. E ordem tem exatamente a ver com isso, né? Qual que é o seu lugar e qual que é o seu papel. Então, hoje eu sou a caçula, então eu sou a irmãzinha querida, a caçulinha. Então, quando eu tive depressão, por exemplo, muito tempo ninguém sabia. Porque imagina, eu que era aquela que fazia tudo para todo mundo, estar no lugar onde eu precisava de alguém, aonde eu precisei ser cuidada, para mim era muito difícil. Era como se fosse uma coisa humilhante precisar de ajuda, sabe? Resistência, Tem né? uma E eu gostaria de deixar resistência. claro para as minhas irmãs e para o meu irmão. Gente, eu não conversei com a Tereza antes, porque eu sou a caçula. Nós não conversamos, eu não tenho culpa. Sua irmãzinha caçula. Eu falei, meu Deus, eu sou a caçula. Isso. Então, assim, Hoje, Ai, Jesus! o irmão mais velho, ele é bem amoroso, assim. Ele fala, maninha, às vezes de manhã ele manda, mas maninha, te amo, tô com saudade e tal. Eu falo, eu também te amo e tal. Hoje, o Renato é uma pessoa que eu falo, eu aprendi a me deixar ser cuidada. Então, já tivemos até crise, né? Nesse lugar de... Acho que eu nunca tinha sido cuidada, eu já queria ser cuidada demais. Pós-depressão, sozinha no Canadá e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que não é culpa, né? A palavra certa, porque culpa é muito pesada. É trazer para si essa responsabilidade pessoal dos resultados que a gente tem. Então, qualquer coisa, se não tá bem, se não tá legal. Inclusive, na relação, hoje eu falava com uma amiga que mora em Portugal, que brigou com o marido dela, porque eu falo muito e ele fala de menos. Eu falei, Carla, então você precisa estimular ele a falar. Fala para ele, é importante para mim saber a sua opinião.
pensa, escreve num papel. O que você gosta? O que você não gosta que eu faço? Fala pra mim. Porque acaba, às vezes, briga, aí ela fica puta, daqui a pouco ela vai, fala, ele fica quieto, calado, daqui a pouco ele concorda, pede desculpa, mas daqui a 2 meses tudo se repete. Eu falei, então, mas você precisa fazer um movimento diferente, porque você fala muito. Então, você precisa... Agora, o seu exercício é não falar. Isso, você não estimular tá que deixando ele o fale. outro falar, né, coitado? Né? E estimular para que ele fale, porque ele é introvertido, ele tem o introvertido oposto, a energia é dentro. Então, assim, o extrovertido fala, depois pensa. O introvertido, ele pensa, quiçá ele fale. Então, se não tiver muito espaço, capaz que depois ele fala, deixa pra lá. Ele né? concorda, né? Aquele que na reunião fica caladinho, ele fala, isso, concordo. E sua opinião? Não, é isso aí. Só que por dentro ele tá fervendo ali, né? Na reunião, escute primeiro os introvertidos, né? Deixa os introvertidos. Então, eu acho que essa coisa do autoconhecimento é buscar sempre o que eu posso fazer para mim, para as minhas relações, para eu estar no meu lugar. Então, gente, é um desafio de vida, gente, né? Muito bacana. Não sei se quem está assistindo tem alguma pergunta, gostaria de mandar. Isso! Eu vou aproveitar e vou falar sobre as perguntinhas que a gente recebeu aí ao longo da semana. Uma das perguntas que a gente teve foi assim, como Olha, lidar eu tô aqui com assim, viu? gente, tá lá. Né? A temperatura 2 graus, dá pra tomar uma tacinha de vinho. Dá. Sextou. Sempre dá. Então, como que... assim, qual a melhor? Existe um formato, alguma dica de como lidar com as datas comemorativas? Natal, Ano Novo, aniversário. Essa foi a pergunta disparada que a gente respondeu, né? Tá chegando, que a gente recebeu. Tá chegando o fim do ano, todo mundo vai ficando com é a saudade, eu larguei minha família. Socorro! Gente, não fala não. E será que é o último Natal? Será que não é? Eu me programei psicologicamente para ir no Brasil em abril desse ano, que foi o casamento da minha sobrinha, única sobrinha, ia da família toda. E aí saiu o processo do PR e aí fala, agora você não pode mais viajar enquanto quase que eu morro do coração. Agora tá chegando o Natal, né? De novo, né? Coitada sobrinha. Mas e aí? Uma coisa que é assim, o que alimenta a nossa alma? O vínculo. Vínculo. Então, assim, o que é importante quando a gente está muito... quando a gente está distante e tal. É importante você, no lugar que você está, criar vínculos. Não é que isso vai substituir a sua família. Mas é que, assim, inclusive, assim, tem modelos de família que são cíclicos, que a gente chama que são famílias muito fechadas. Geralmente, culturas como italianos, alemães, que é aquela família grande, que as festas está todo mundo junto e tal. Então, você tem um modelo familiar muito fechado ou um modelo familiar muito aberto, né? Que são os hippies, que são os ciganos, que não tem lugar, não tem vínculo, não tem... E o ideal é que isso seja cíclico. Então, assim, eu vou conviver com pessoas da família e também aprender a conviver com pessoas fora da família. Por quê? Porque eu vou entender que existem 7 tipos de amor. E o terceiro amor que a gente experimenta na vida é o amor dos amigos. Dependendo do modelo da sua família, você não vive isso. A minha mãe é uma pessoa que foi criada no modelo familiar, uma família muito grande, ela só convivia com primas e primos e não tinha amigos da escola, nunca teve amizade fora da família. Então, hoje, aos 78 anos que ela fez agora em julho, a minha mãe hoje, gente, eu tô aqui, eu falava, mãe, você precisa conhecer pessoas. Minha mãe já participou de grupo de oração. Então, assim, quais são os lugares que eu posso aprender a me vincular com outras pessoas que não sejam só a família? E hoje ela tem lá um grupo de pessoas que ela conheceu no Pilates. Elas rezam o terço e jogam baralho. Um grupo, todas viúvas. Pela primeira vez na minha vida, eu tenho 53, hoje eu vejo minha mãe saindo com as amigas para esses programas, um cinema, amigas da idade dela. Então, mas ela teve muita dificuldade, porque vem de um ciclo familiar muito fechado. Então, para quem tem esse ciclo muito fechado,
em todas as festas, as comemorações, sempre esteve só com a família, sente muito mais. Então primeira coisa, consciência. Putz, eu vim desse modelo aí, realmente. E aí, assim, o que eu preciso fazer? Preciso mudar. Desenvolver novos vínculos fora da família. Porque, assim, como que vai ser o meu Natal? Eu vou passar com os meus amigos. Como que vai ser o ano novo? A gente vai para casa de fulano, ou vamos juntos para um restaurante, ou vamos fazer alguma coisa. Então, aprender a criar vínculos afetivos verdadeiros, né? Tem amigos que são irmãos de sangue que a gente escolhe, porque os da família a gente não escolhe, né? Quando a gente mora fora é interessante isso, porque às vezes no teu país de origem você leva anos para construir uma amizade. Quando você mora fora, a tendência é que a gente se identifique com algumas pessoas. Então a amizade parece que ela cresce numa proporção maior do que a gente levou anos para construir. É interessante isso, né? Isso, porque quando a gente está lá na nossa origem, a gente tem muito a gente é muito abastecido pela família. E quando a gente está fora, você fica sem esse combustível aqui. Então, você vai buscar isso em outro lugar, você se apega mais rápido. Por isso, a importância de aprender a construir vínculo. E aí tá tudo na nossa história, né? Porque você vem de uma família muito fechada, que não confia em quem não é da família, quem é de outra origem, né? A questão de segregação mesmo, né? Aqui, outro dia, num grupo de WhatsApp, a galera falou, os indianos não prestam. Os indianos... Eu falo, gente, isso é racismo, né? Então, minha mãe é de descendência de alemães. Então, a minha mãe, falei, eu ouvia da minha avó que ela tinha pavor de negros, de pretos. E era uma coisa explícita, declarada e tal. Então, de novo, amadurecer, abrir a nossa cabeça é expansão de consciência, né? A consciência, quando eu falo de um trabalho de consciência sistêmica, é essa expansão e entender o quanto que isso é importante. E se a gente falar de qualquer ponto, a gente vai faltar ali nas 3 leis, que é ordem, equilíbrio em dar e receber e pertencimento. Ô, Tereza, mas quem é de boa, assim, tá na boa, tem vínculos, mas não se importa muito com festividades natalinas, essas coisas, pode passar de boa sozinho também, né? Sim. Não tem essa ânsia de, eu preciso estar em algum lugar, eu preciso estar com pessoas, eu preciso ser... Não precisa, não, né? Precisa, todo, de jeito nenhum. Assim, por exemplo, eu sou católica. E eu uma católica praticante, eu ia falar sem vergonha, não. Praticante no meu, assim, eu já tenho um nível de maturidade para administrar algumas coisas de dogma. Por exemplo, eu casei lá com o pai dos meus filhos e o casamento é indissolúvel e se você tá com outra pessoa é pecado e tal. Não, né? Mas eu respeito o dogma que, por exemplo, eu sou casada na igreja, então hoje, se eu moro com o Renato, eu não comungo. A igreja não permite. Ok, eu vou na missa e não comungo. Eu respeito o dogma. Na minha cabeça, eu construo aquilo que eu consigo filtrar, mesmo com tudo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe na igreja e tal, o que é o certo e o que é o errado na minha construção de realidade de vida. Então, e aí isso vai servir muito para tudo, assim, né? Não é porque... Até porque aqui é diferente, né? O Natal deles aqui... O primeiro Natal diferente que eu passei foi quando eu passei na Itália. Embora eu estivesse com a minha família Guerra, que é o meu sobrenome, italiana, o dia 24 à noite é um jantar normal. Mas é um normal que eles não comem carne vermelha. Então a nona que preparou uma massa e foi feito peixe. E aí eu falava... E é uma coisa mais simples. E quando eu mostrava as fotos lá do Natal no Brasil, aquelas mesas decoradas com peruco. Eu falei, nossa, mas muito diferente. E no dia 25, sim, todo mundo se reúne para almoçar. Aí pode comer a carne vermelha. Aí vem um porco, um pernil, que são as comidas servidas no Brasil. Então... mais se adaptar à realidade de onde você está. Exatamente. Eu acho que estar aberto. Estar aberto. Ficar sozinho também pode ser muito prazeroso. Pode ser bom, né? Exatamente. Meu primeiro Natal, eu passei na casa da família que eu morava, ela era brasileira, ele era português. O ano passado já estava com o Renato e tal. E aí passou em casa eu, o Renato e a filha dele, de Portugal, que estava aqui só nós 3. Sem amigos, sem ninguém. Eu estava morando em Richmond Hill, eu não estava morando em Toronto ano passado. Então, é muito o que me faz bem, né? Até
A família, a minha mãe assim, nossa, por que você tá sozinha? Minha filha, tadinha. Eu falava, cara, para com isso, que eu tô bem. O dia que eu quero ligar e chorar de saudade, também hoje eu já consigo fazer isso. Legal. Mas eu choro. No casamento da minha sobrinha, para mim, foi bem tenso. Eles ligavam. Se programou, né? Aí o teu Foi psicológico entra em ação. Para mim foi o casamento da minha sobrinha que eu não fui. Eu chorei no dia e eu fiquei mal assim o final de semana, mas via foto, né? Viva a tecnologia que deixa a gente participar um pouco mesmo à distância. Na festa, na hora de fazer foto, eles abriram eu no vídeo aqui para fazer a foto. Então, enfim. Você esteve presente. Estive presente do jeito que deu. Exatamente. Bom, a gente está quase chegando a 1 hora. O nosso Instagram ele ainda, né, cai quando dá 1 hora de live. A gente pode marcar outras também. Sim, claro. E só para a gente fechar, assim, que foi uma das perguntas que a gente recebeu bastante, é como lidar com a solidão e o principal, assim, como lidar com os altos e baixos. Isso desde quem faz o planejamento, para quem está aqui. Se você puder fechar aí para a gente com o raciocínio. Como lidar com altos e baixos? Eu acho que a primeira coisa é a gente amadurecer a cabeça para lidar e entender que a vida é assim, né? Quando as pessoas falam de felicidade, por exemplo, felicidade não é um estado de constância. Alegria não é um estado de constância. Mas as pessoas têm muita dificuldade de sentir a tristeza. Ai, não é bom. Não é bom, mas amadurece tanto, traz tanto aprendizado, traz tanta, né? Então, assim, tem uma linha tênue e fala, nossa, você está falando então que ficar triste é bom? Depende do que te levou para a tristeza, né? Se você tiver no coaching, eles têm muito essa, da psicologia positivista, esse conceito de você pegar qualquer situação e olhar para o lado positivo disso. Que, assim, o que eu aprendo a partir disso, né? Por que eu tô triste? Né? Então, e isso não deixa de ser um contato consigo mesmo, né? Primeiro, identificar o sentimento. É tristeza, tô deprimido, né? Porque hoje tem umas... né? Quem é médica aí, né? A coisa do... todo mundo acha que tem TDAH. Né? Todo mundo tem foco e já acha impressionante. Eu sou TDAH, mas você já foi no médico, né? Você tem um diagnóstico. E agora, então, assim, outra coisa que está em moda também é chamar a família de narcisista. Isso. Toda família agora tem um narcisista. Então é isso, família. Né? Os diagnósticos que são dados assim ao vento, né? Palavras ao vento. Porque qualquer pessoa, não estou deprimida. Gente, estado de deprimido é um... Eu lembro que quando eu fiquei com depressão, eu estava tão fora da minha natureza que eu falava pro médico, não, mas eu acho que eu tô doente. Não, Tereza, você tá bem. Eu fui nos 3 médicos, até o 3º me diagnosticou. Eu falava, gente, eu não sou assim, de acordar de manhã e não ter vontade de levantar. Eu tive uma coisa que chama, não me lembro mais, deu um nome, mas eu tinha... Um dia eu tava deprimida, no outro dia eu tava acesa. Então aí eu pegava o ritmo, depois eu não queria dormir 1 semana e não queria sair da cama. Então... eu estava muito instável. Uma hora eu estava bem, outra hora eu não estava. Então, primeira coisa, eu acho que terapia não é coisa para louco. Terapia não é coisa de gente doente. Pelo contrário, terapia é coisa de gente saudável. Pessoas que se preocupam em deixa eu me conhecer. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? De onde que vem? Né? E quando você começa a entender isso, você começa a aprender a administrar melhor os sentimentos. Mas não é para tolir. Se tá triste, chora. Às vezes aqui eu quero assistir um filme que hoje eu quero chorar. Eu vou pegar aqueles filmes bem tristes assim no Netflix, num conceito de deixa eu botar para fora. Ou eu sou falante, né? Não precisa nem dizer. Então, tô com raiva. Então, uma coisa que eu já aprendi a administrar é não brigar quando eu tô com raiva. Porque extrovertida que sou, eu falo, depois eu me arrependo. Então, eu fico ali é fundamental se conhecer, né? Estar em contato com o autoconhecimento, né? Por quê? Porque conforme eu vou me conhecendo, eu vou buscando ferramentas para subsidiar esses momentos de alto, de baixo, né? Você aprende onde você precisa mudar, né? Você liga as bandeirinhas vermelhas. Eu lembro que a minha terapeuta me falava, Bia, a gente só faz o que a gente já fez.
A gente tende a repetir sempre o mesmo padrão, a gente vai errar sempre no mesmo caminho. E Isso. como essa tendência é natural, você precisa ligar o alerta para entender que você está indo para o caminho errado, para voltar atrás e seguir um caminho diferente. Mas se você não tiver consciência disso, nada vai Exatamente. mudar. Então, primeira coisa é consciência. E aí é isso mesmo. Eu falo com, às vezes, um cliente ou da constelação ou do coach, eu falo, você tem 40 anos que você faz desse jeito. E não pensa que mês que vem você vai estar fazendo diferente. Então, assim, É um processo, tudo né? precisa ser de forma intencional. A intencionalidade é que vai mudar o padrão de comportamento. Precisa ser uma coisa consciente. Então, eu, Tereza, sei que quando eu estou com raiva, eu posso ferir muito uma pessoa que eu amo. Então, eu seguro, rumino, igual vaca mesmo. Bota aqui, rumino, penso, tal. Para quando eu for falar, se é que falo, porque tem coisa que eu falo, cara, isso aqui não vou gastar minha energia porque não vai mudar. Escolher as suas batalhas, né? Exatamente. Escolher O as outro batalhas, não tem né? consciência, não adianta, você vai falar, então, enfim. Mas assim, segura. E aí, ok, depois de um tempo eu consigo falar, e aí falar de forma que eu consiga fazer uma comunicação assertiva. Assertiva significa falar verdades com amor. Eu posso falar tudo o que eu quiser, agora depende da forma como eu falo, para aquilo chegar no coração do outro, para que essa fala tenha reverbere, né? Que faça sentido, né? Diversas formas, né, de falar a mesma coisa. Exatamente. Bom. Então, agora, a minha natureza é essa e isso não vai mudar. O que é que muda? A forma como eu lido com essa raiva e com a minha forma de agir. Então, aí você consegue mudar o comportamento. Então, autoconhecimento, porque você vai entender muita raiz de muita coisa. E no autoconhecimento também você vai aprender a buscar ferramentas e subsídios para lidar com todas essas questões. E administrar. E assim, vida real é assim mesmo. Tem hora que tem alto, tem hora que tem baixo. Bem-vinda à vida real. É isso. Vida adulta, eu falo Tereza, com meus filhos. Eu falava, porque hoje isso. já tá tudo adulto. A Eu falava gente- bem, ai, mãe, A gente vai encerrar, infelizmente, porque tá uma Não vai delícia, senão vai cair. A gente quer Ó. agradecer pela sua disposição, né? Por esse Foi ótimo, bate-papo. foi super bom. Você tem uma visão diferente, né, do que a grande maioria. Você se posiciona numa linha diferenciada, super bacana. O seu Obrigada. perfil, ele é fechado, mas a gente divulgou bastante, deixa aberto. Já abri. É, Não, eu fechei por conta de questões pessoais mesmo. Ah, Agora bom. em julho, eu tive uma confusão aqui grande, mas enfim, aí agora, antes da live, eu falei, cara, deixa eu abrir esse perfil, porque eu sei que Isso. é esse vídeo vai bom, vir. porque, né, com certeza vai ter gente querendo conversar com você. Tamo aí. Para quem se identifica, Continua né? sendo Então, terapeuta, caminho adoro legal. meu trabalho, amo muito essa questão do desenvolvimento humano. Nossa, é uma cachaça. Boa demais. É isso, Obrigada, pessoal. então. Obrigada. Foi ótimo, gente. Obrigada, Tereza. Obrigada a todo mundo que veio aqui. Obrigada a hoje à noite. vocês. Beijo, mãe. Beijo, Cris. Beijo Tchau. a todo mundo. Beijo, Tereza. Obrigadão, viu? Obrigada a Boa noite, vocês bom final de pelo semana. convite. Beijo. Até. Até.